Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Estudando o Evangelho com o Grupo Espírita Irmão Áureo. Na noite de hoje, na sua edição de número 58, e nós vamos estudar o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Neste capítulo, Kardec condensou os esclarecimentos necessários para que nós pudéssemos entender melhor as nossas vinculações familiares e, a partir desses conhecimentos, tornar melhor o nosso convívio. Lembrando que a espiritualidade sempre nos alerta que vínculos familiares são opções evolutivas. Então, que na noite de hoje possamos, à luz deste conhecimento da doutrina espírita, ampliar o nosso conhecimento sobre os nossos vínculos familiares. E especialmente nesses dias em que vivemos em um contexto de pandemia, onde todos nós, por um contexto externo, tivemos que nos voltar para os nossos lares. Então todos nós agora mais restritos, para o convívio externo, estamos vivendo mais o convívio familiar. Então, mais do que nunca, esse tema é de essencial importância para todos nós, para que nós reflitamos de como nós estamos aproveitando esses dias, para melhorar ainda mais os nossos convívios familiares, e para assim cumprirmos as programações evolutivas, já traçadas, considerando aí os nossos vínculos familiares. Então, na noite de hoje, o Fabiano e a Nísia e o Ítalo vêm falar para nós desse tema muito importante. E lembrando que Kardec, sustenta esse capítulo iniciando com o tema piedade filial. E na sequência, traz aquela passagem muito importante quando Jesus nos faz refletir sobre a parentela corporal e espiritual, perguntando quem é minha mãe, quem são meus irmãos. E ainda neste capítulo, nós vimos também sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, um capítulo muito importante. E lembrando que ao final, temos a oração proferida pelo Fabiano, e aqueles que desejarem, coloquem a sua água para fluidificar, façam, acompanhem a oração, na certeza de que a espiritualidade nos auxilia naquilo que necessitamos. Confiemos na assistência dos magnetizadores espirituais, dos médicos, dos enfermeiros do bem, e sigamos confiantes. Vamos ouvir? Queridos companheiros da jornada terrena, que possamos mais uma vez aproveitar esses sagrados instantes, elevando os nossos pensamentos ao mais alto, recebendo as conexões com o divino, trazendo luz e muita paz a cada um de nós. A reflexão dessa noite apoia-se no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que tem como título Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Quando pensamos nesse tema, em um contexto a qual ele foi escrito à época no Evangelho, percebemos que muito mudou de gerações e gerações com relação a essa frase. No entanto, cabe-nos analisar um contexto maior que envolve a caridade e o amor ao próximo mais próximo de nós. Visto que, se eu não consigo amar o meu pai e minha mãe, como poderei amar o próximo? Aqui também a palavra honrai tem um sentido mais amplo, que vai além do dever para com os pais, tratando-se de evidenciar a piedade filial. Muito comumente ouvimos de alguns companheiros: agora eu sou pai dos meus pais. Meus pais se tornaram meus filhos.
Algumas teorias da psicanálise, da psicologia, mostram-nos pela constelação familiar que não devemos inverter os papéis. Trata-se, no honrar o vosso pai e a vossa mãe, de um conceito muito maior: o amor. Porque quando se ama, junta-se a palavra honra, o respeito, a atenção necessária, a submissão e a condescendência na obrigação de cumprir-se para com eles tudo o que a caridade nos coloca como necessário. Nesta lição, lembremos-nos de que o que se pretende mostrar além das entrelinhas é que ao amor, no seu exercício pleno, cabe-nos acrescentar o respeito, a concordância, a submissão, que de certa forma nos leva à obrigação de fazer aos pais, com maiores cuidados, não apenas o nosso dever de filhos, mas tudo o que a caridade ordena que façamos para com o próximo. Vejam bem que podemos mudar a ótica da lição, pois que esse dever se estende naturalmente às pessoas que assumem um compromisso de paz e que tão maior mérito terão quanto menos obrigatório for seu devotamento. A lei universal vê de forma dolorosa toda e qualquer violação ao mandamento maior de amar o vosso próximo. Por isso, honrar vosso pai e vossa mãe vai além do respeito das atenções. Implica também em assisti-los na necessidade e proporcionar-lhes o repouso necessário na velhice. Isso ainda é mais verdadeiro quando faltam aos pais recursos próprios de sobrevivência. Não basta que os filhos deem a eles apenas o necessário para que não morram de fome enquanto não se privam de nada, ou que os recolham um quartinho modesto enquanto se reservam o que há de melhor e mais confortável. Todo aquele que esquece o seu dever para com seus pais, esquece o dever para com seu próximo. E, consequentemente, a lei de causa e efeito passará por duras privações, sendo punido, talvez com ingratidão e abandono, quer seja na existência atual ou em outra, porquanto sofremos aquilo que houvermos feito aos outros. Sabemos que existem diferentes pais, inclusive aqueles que descuidaram de seus deveres perante os filhos. Mas não cabe a nós puni-los. Cabe à vida mostrar-lhes os caminhos. Não cabe aos filhos. Não nos compete, enquanto filhos, censurá-los, porque talvez tenham merecido que aqueles fossem como se mostram. Lembremos que a lei da caridade manda que paguemos o mal com o bem. Portanto, busquemos a indulgência para as imperfeições de outrem, especialmente para com os pais. Esqueçamos e perdoemos os agravos, ainda mais em se tratando de filhos para com os pais. E os filhos, assim, devem seguir as mesmas regras de conduta referentes ao amor para com o próximo como para os seus pais. E todo procedimento censurável com relação aos estranhos vale mais em relação aos pais. Se analisarmos o comportamento da sociedade atual, verificamos filhos ironizando pais, desrespeitando seus conselhos, duvidando de suas falas, com vergonha de suas origens, esquecidos do mandamento de Deus que nos exorta a honrar nossos pais.
Jesus, o maior ser que já esteve entre nós, honrou seus pais e nem por isso deixou de cumprir sua missão, que era revolucionária e que iniciaria para a humanidade uma nova era. A pergunta que fica é: como honrar nossos pais neste novo século? E a resposta é tão simples. Devemos fazê-lo com nossas ações e atitudes, honrando os desejos, mesmo aqueles que não se expressam verbalmente. O filho sábio ouve a correção de seus pais. O filho escarnecedor repele essa correção sem analisá-la. Devemos sempre obedecer às leis divinas e analisarmos os pedidos pelo crivo da razão, da moral maior, fazendo a outrem o que gostaríamos que o outrem nos fizesse. Colocamo-nos na posição de pais e verificamos como gostaríamos que nossos filhos se portassem diante de uma situação semelhante. Chega até a ser doloroso, mas devemos lembrar que a lei da caridade assim nos impõe, pela vontade de uma análise de nós mesmos e não do outro. Toda honra gera honra. O Pai Maior não vai honrar aqueles que se colocam em desobediência a este mandamento. Honrar não é fácil, nem sempre é divertido e com certeza não é possível apenas com as nossas próprias forças. O Mestre Jesus, filho de um marceneiro, poucos sabem que já vira antes de Maria, José fora casado e tinha filhos. Divaldo Franco, em uma das suas palestras, nos conta essa passagem. E quando Jesus bem coloca em uma de suas lições: quem são meus irmãos? Quem são meus pais? Ali mostra todo o respeito, lembrando-nos de que somos irmãos em humanidade, de que somos filhos de um mesmo Pai que está a olhar por cada um de nós. Por outro lado, a passagem bendita da crucificação do Mestre nos mostra aquele momento doloroso em que Maria, com seu coração em chagas e em prantos, olha para o querido filho e ali ele entrega: mãe, aí está o seu filho. Filho, aí está a sua mãe. Portanto, nessa passagem tão sentida, onde os nossos corações chegam a bater forte, percebemos que a palavra grega para honrar vai além do seu significado. Ela aposta-se à reverência, à estima, à valorização. Honrar é dar respeito não apenas pelo mérito, mas pela posição. Este mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, é uma decorrência da lei geral da caridade. Portanto, devemos ver em seus passos, nas passagens de cada letra, o sentido maior, porque devemos nos lembrar que somos todos devedores na mesma seara, onde buscamos, através dos passos lentos da evolução,
buscar todo o processo de evolução. Basta nos lembrar que temos todos algo a oferecer. Basta a recordação de momentos passados e tudo flui de forma natural. Busquemos nos nossos corações os momentos bons, vividos com aqueles que buscaram dar de si no melhor que poderiam no momento. E apesar de que tudo possa ter parecido em vão, temos a certeza que a vida nos proporciona grandes oportunidades de resgate. E que o Pai Maior, como um Pai benevolente e amoroso, receberá a todos nós de braços abertos, com o coração transbordando de alegria pela certeza do dever cumprido. Santo Agostinho nos relembra que as provas rudes são quase sempre de um final de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. O ser humano é um animal que, ao nascer, deve ter o alimento levado à sua boca. Diferente dos outros animais que saem em busca do alimento e o acha, movido pelo instinto, nós não temos essa capacidade, a não ser que fomos alimentados por outrem. O simples ato de recebermos o alimento já deveria comover nossos corações ante a gratidão da possibilidade de sobrevivência que tivemos através das mãos daqueles que nos acolheram, sejam eles pais biológicos ou não. Porém, não devemos nos acomodar na ideia de um dia sermos totalmente dependentes de nossos filhos. Os pais também têm o dever de se prepararem para a velhice e encarar o fato com naturalidade. Aliás, é uma atitude de cada um de nós. Ninguém de nós quer se tornar um fardo na velhice. Entretanto, devemos iniciar o alívio desse peso no momento atual. Porque se não buscarmos o polimento do nosso temperamento, buscando corrigir defeitos, nunca aprenderemos. Sempre é possível sairmos da mesmice rotineira quando buscamos aprender mais, desafiando a própria memória. Colocando em prática os ensinamentos do Evangelho, devemos buscar sermos mais pacientes e brandos, caridosos e misericordiosos, pois que assim nos protegemos das armadilhas do egoísmo, do exagero da cobrança para com os nossos filhos. A paz interior é o maior e melhor remédio. Ela é necessária inclusive na doença. O indivíduo em paz carrega consigo a tranquilidade, mesmo nas maiores tempestades que o tempo nos reserva. Devemos nos lembrar que a Deus nada escapa. Se hoje merecemos o abandono e passamos por essa condição com dignidade, certamente essa prova será avaliada, atraindo pontos positivos para a nossa conduta. Enquanto que o filho que não cumpriu seu papel de honra perante seus pais, receberá a nota equivalente a seus atos. Chegaram em minhas mãos um conto bem interessante, intitulado Exemplo de Vida. No primeiro dia de aula, um professor se apresentou aos alunos
e os convidou que se apresentassem a alguém que não conhecessem ainda. Um rapaz bonito, esguio, jovem, ficou de pé para olhar ao redor quando uma mão suave tocou o seu ombro. Ele olhou para trás e viu uma pequena senhora, velhinha, enrugada, sorrindo radiante para ele, com um sorriso que iluminava todo o seu ser. Ela disse: "Ei, bonitão, meu nome é Rose. Eu tenho 87 anos. Posso te dar um abraço?" Ele riu e respondeu entusiasticamente: "Claro que pode." Recebeu então um gigantesco apertão. O rapaz pergunta: "Por que você está na universidade em tão tenra e inocente idade?" Ela respondeu brincalhona: "Estou aqui para encontrar um marido rico, casar, ter um casal de filhos e então me aposentar e viajar." "Está brincando", eu disse. O rapaz estava realmente curioso em saber o que havia motivado Rose a entrar neste desafio com a sua idade. E ela disse: "Eu sempre sonhei em ter um estudo universitário e agora estou tendo um." Após a aula, este rapaz com a jovem Rose caminharam para o prédio de início dos estudantes. Conversaram por longo tempo, dividiram ali um milkshake de chocolate. Enfim, se tornaram muito amigos. E ele ficava sempre extasiado ouvindo aquela máquina do tempo compartilhar sua experiência e sabedoria. Rose tornou-se um ícone no campus. Gostava de vestir-se bem, revelava-se na atenção que lhe davam os outros estudantes. Ela curtia a vida. Certa vez, convidaram Rose para falar no banquete de futebol. Esse rapaz jamais se esqueceu do que ela ensinou a todos. Ela foi apresentada, se aproximou do pódio. Quando começou a ler a fala preparada, deixou cair 3 das 5 folhas ao chão. Frustrada e um pouco embaraçada, pegou o microfone e disse simplesmente em tom de brincadeira: "Desculpe-me, eu estou tão nervosa. Parei de beber por causa da quaresma e este uísque está me matando. Eu nunca conseguirei colocar meus papéis em ordem de novo, então me deixem apenas falar para vocês sobre aquilo que sei." Enquanto todos riam, ela limpou a garganta e começou: "Nós não paramos de jogar porque ficamos velhos. Nós nos tornamos velhos porque paramos de jogar. Para continuarmos jovens, felizes e conseguindo sucesso, precisamos rir e encontrar humor em cada dia. Você precisa ter um sonho. Quando você perde seus sonhos, você morre. Nós temos tantas pessoas caminhando por aí que estão mortas e nem desconfiam. Há uma enorme diferença entre ficar velho e crescer. Se você tem 19 anos de idade e ficar deitado na cama por um ano inteiro sem fazer nada de produtivo, você ficará com 20 anos. Se eu tenho 87 anos e ficar na cama por um ano e não fazer coisa alguma, eu ficarei com 88 anos. Qualquer um consegue ficar velho. Isso não exige talento nem habilidade. A ideia é crescer através de sempre, encontrando a oportunidade na novidade. Não tenha remorsos. Os velhos geralmente não se arrependem daquilo que fizeram, mas sim por aquelas coisas que deixaram de fazer. As únicas pessoas que têm medo da morte são aquelas que têm remorsos." Ela concluiu seu discurso cantando corajosamente a Rosa. Rose finalmente concluiu o curso e, uma semana depois da formatura, desencarnou tranquilamente durante seu sono. Mais de 2.000 alunos da faculdade foram ao seu funeral em tributo à maravilhosa mulher que ensinou através do seu exemplo que nunca é tarde demais para ser tudo aquilo que você provavelmente pode ser. Vamos pedir ao Mestre Jesus que tenhamos mais olhos para as virtudes do que para os defeitos. Pedir a Jesus que possamos contar com o privilégio de termos pais para honrar, de beijarmos suas faces, acariciarmos suas rugas. Pedir atenção para as nossas atitudes, porque depois que eles partem,
Sempre temos a sensação que poderíamos ter feito mais. Porém, descobrimos tarde demais. E o remorso, como diz a Rose, nos faz temer a morte, porque sabemos que, mesmo que inconscientemente, seremos julgados de acordo com as nossas ações. Vamos também pedir a Jesus a consciência de que ficar velho é obrigatório, crescer é opcional. Fiquemos em paz e bem. Graças a Deus por mais esta oportunidade. Em nossa prece de hoje, iniciaremos com a leitura da mensagem Renovação do Espírito Letícia, do livro Amar e Servir. Quando meu coração doeu no peito, senti que sofrias. Vim, pois, ao teu encontro e vejo que pranteias. As lágrimas cintilam como estrelas na escuridão dos teus olhos. Tremem-te as mãos como lírios fustigados pelo vento. Foi o formoso castelo dos teus sonhos que desmoronou na decepção e na amargura, e escorrem-te entre os dedos os restos desolados da ilusão. Logo, porém, tua dor amainará, e perceberás que, sem os grilhões da fantasia, teu espírito se libertou para a verdade. Agora serão os raios dourados do sol que brilharão nos teus olhos tranquilos, e tuas mãos, generosas e firmes, só se moverão para abençoar e construir. Ergue-te então, abre as portas da alma à luz do novo dia que amanhece, para que eu possa partir. Deixo contigo o meu amor vigilante. Dá-me em troca, meu filho, um coração feliz. E assim, Jesus, podemos sentir nas palavras da poetisa a expressão do teu amor fraternal por cada um de nós. Ajuda-nos a enxergar na vida tantas possibilidades de recomeço em cada instante, nas bênçãos do tempo que o Pai nos concede, e que tais palavras, elevando o nosso espírito mais perto de Ti, possam ser consoladoras, pois que imenso é o Teu amor e o Teu afeto por cada coração encarnado, por cada um de nós que percorre as estradas da vida, lutando as lutas do aprimoramento pessoal. Graças te damos, Jesus, por tanta luz, por tanto amor. Que assim seja.